ligação covalente dupla. A dupla. Então, vamos fazer naquela mesma sequência, pessoal, ó. Vou demonstrar isso para vocês. Usando a mesma sequência. O oxigênio. O oxigênio pertence ao grupo 6A. Ele tem 6 elétrons no último nível. Se eu pegar um outro oxigênio aqui, ele também vai ter 6 elétrons. Como que eles vão poder para se completar aqui? Vão ter que compartilhar elétrons. Como é que nós vamos fazer isso? Como eu falei, sempre pegando um elétron de cada um. Você pega um da esquerda e da direita e forma um par aqui. Vamos demonstrar assim a corzinha. Um par. Eles tinham 6. A formar um par, eles passaram a ter quantos elétrons? 7. Não completou ainda. Pego mais um de cada. Sempre um de cada um. Formo mais um par. E agora? Completaram? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, o quê? 8. Aqui um par foi suficiente. Aqui quantos pares eu tive que fazer? 2. Essa é a eletrônica. Como é que seria a forma estrutural? Você está usando aqui 2 oxigênios. Para cada par estabelecido, você coloca um tracinho. Então, quantos traços eu vou ter que colocar aqui, turma? 2. Como a gente fala? Como a gente lê isso aqui? Oxigênio, covalente dupla, oxigênio. E a molécula, quantos átomos de oxigênios eu estou usando aqui? Não são 2? A molécula vai ser o quê? O2. Como lá? Eletrônica, a de Lewis, que é a eletrônica, a estrutural e a molecular. O segundo caso. Aí nós temos o terceiro e última ligação covalente, que é a chamada ligação covalente tripla. É o último caso. Nós vamos usar como exemplo aqui o nitrogênio. Também pertence ao grupo que 5A. Agora há pouco nós vimos dele, né? Você está no 5A, ele tem quantos elétrons com mais de valência? 5. Como é que vai ficar a estrutura para ele? 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Incompleto. Ele tem que se ligar a alguém. Sozinho não fica. Vamos pegar um outro nitrogênio, só para ver aqui. Esse outro também vai ter 5 elétrons. 2, 4, 5. Como ambos têm 5, eles vão ter que compartilhar elétrons. Como é que nós vamos fazer isso? Sempre pegando um de cada um. Pega um elétron de cada e forma um par. Cinco, formei um par, ficou com quantos? 6. Não completou. Pego mais um de cada um, formo mais um par. De 6 pulou para quanto? 7. Não completou ainda. Pego mais um de cada um. Mais um par. E agora, completou? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 o quê? 8. Quantos pares eles estão compartilhando? 3. Como é que vamos demonstrar isso? Nitrogênio, nitrogênio. Para cada par um traço. São quantos tracinhos? 3. Então como é que a gente fala isso? Nitrogênio, covalente tripla, nitrogênio. Quantos átomos de nitrogênio eu estou usando aqui? Não são 2 átomos de nitrogênio? Qual que vai ser a forma molecular dele então? N2. Está aí as 3 ligações covalentes. A ligação covalente ela pode ser simples, dupla ou tripla. Se vocês observarem aí, vai depender do quê? Quando que é simples, quando é dupla, quando é tripla. Vai depender do quê? Né? Da quantidade de elétrons que ele tem no último nível. O cloro tinha quantos elétrons? 7. Quantas ligações ele fez? 1. Porque é o que falta para 8. O oxigênio tinha 6. Teve que fazer quantas?
2. O nitrogênio tinha quantas? 5, teve que fazer quantas? 3. Então, as ligações, quem determina é a posição, por isso que volta a bater, a posição na tabela periódica, turma. Então, eu vou saber o seguinte, ó. Resumindo a tabela periódica. Na tabela periódica. Vou fazer assim. Pessoal, ó. Fazer um resumo na tabela para vocês aqui, ó. Quem está no grupo A, 4A, é porque tem quantos elétrons no último nível? 4. Quantas ligações covalentes você tem que fazer? 4. Não tem que fazer 4? Para inteirar 8. Que ligação que tem? Simples, dupla ou tripla. Então quem está? Vamos pegar aqui um elemento, vamos falar aqui um elemento X, que pertence ao grupo 4A. Quantas ligações você tem que fazer? 4. Ora, ele pode formar 4 ligações o quê? Simples. Ou X pode formar o quê? 2 ligações simples e uma o quê? Dupla. Ou ainda, o X do 4A pode formar uma simples e uma o quê? Tripla. Ou ele pode formar o quê? 2 ligações o quê? Duplas. Então, quem está no 4A tem que formar 4 ligações covalentes. Todas simples, 2 simples e uma dupla, ou uma simples e uma tripla, ou 2 o quê? Duplas. 5A. São quantos elétrons no último nível? 5. Quantas ligações covalentes esse cara tem que fazer para se completar? Não é 3? Vamos colocar aqui um elemento genérico. Vamos falar que Y pertence ao 5A. Ele tem que fazer 3 ligações covalentes. Simples, dupla, o que? Ou tripla. Ele pode fazer o quê? As 3 ligações o quê? Simples. Ou ele pode fazer uma simples e uma o quê? Dupla. Ou ainda, como nós vimos agora há pouco, o nitrogênio, não falei do nitrogênio, ele não pertence ao 5A. O que ele fez? Uma única ligação, o quê? Tripla. Então, quem está no 5A também vai poder fazer simples, dupla e vai poder também fazer o quê? Tripla, que nem está no grupo 4A. Agora, se eu passar para o grupo... Então, quem está no 4A e no 5A pode formar simples, dupla, o quê? E tripla. Agora, se um elemento está no grupo 6A, é porque ele tem quantos elétrons de um nível? 6. Quantas covalências ele tem que fazer? 2. Então, por pouquinho. Vamos supor aqui, vamos falar aqui de um elemento Z. Ele pertence ao 6A. Ele tem que fazer 2 covalentes. Como que ele pode fazer? Pode estabelecer 2 ligações o quê? Simples. Ou ele pode fazer uma única ligação que dupla. Vai depender com quem que ele se liga. Agora, quem está no 6A pode fazer tripla? Não. Ou é simples ou é quê? Dupla. E a mesma coisa vai acontecer com quem? Aqueles que pertencem ao grupo 7A. Eles têm quantos elétrons de um nível? 7. Quantas ligações covalentes ele pode fazer? Uma só. Então, todos que pertencem ao grupo 7A, vamos chamar aqui de elemento Y. Qualquer elemento do grupo 7A, quando ele aparece, ele só vai poder fazer o quê? Ligação o quê? Simples. O Virso, né, que pertence ao grupo quê? 7A, qualquer um, Virso, o Wellington, o Wesley, né, tudo que tem Y. Então vai fazer quantas covalentes? Uma só. Agora, atenção um pouquinho. Vou mais longe. Tem um caso.
hidrogênio. O hidrogênio, o H, quantos elétrons ele tem no último nível? Um só. Quantas ligações covalentes ele vai fazer? Uma. Porque você lembra que o hidrogênio se completa com quantos? Com 2. Então, sempre que aparecer o hidrogênio, não tem que esquentar a cabeça. Se é hidrogênio, certeza. A ligação que ele vai fazer com outro amigo dele vai ter que ser uma ligação covalente o quê? Simples. O hidrogênio, ligação covalente dele só pode ser ligação covalente o quê? Simples. Não pode esquecer que ele também pode fazer ligação iônica. Na ligação iônica ele vai estar recebendo quantos elétrons? Um só. Mas no covalente também formam um par só. Uma somente ligação covalente o quê? Simples.